Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. Ontem tivemos um grande jogo de futebol. O Bahia foi bravo, o Bahia foi guerreiro, o Bahia mostrou raça. Mas eu quero discutir com vocês neste vídeo alguns questionamentos. Por exemplo, qual é o problema maior do Bahia? É o treinador? É o elenco? Ou é a direção, o grupo City? Cicinho jogou bem ou comprometeu? Melhor partida do ano do Bahia foi este de ontem? E Mugni, por que Mugni não bateu o pênalti? Mugni pipocou? Vamos responder essas questões porque eu estou aqui com a análise que eu fiz ontem na partida e vou responder algumas perguntas ou alguns questionamentos que foram colocados nos comentários. Tá chegando aí o Kodama Responde. Antes, eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois a análise que eu fiz ontem, em que digo que foi a melhor partida ou uma das melhores partidas do ano do Bahia nessa temporada, se é do ano e da temporada, né? Claro. Então vamos ver como é que foi a reação da torcida, dos inscritos do canal, das pessoas que participam do canal RK Bahia. Olha só. Sérgio Laurindo disse o seguinte: parabéns, Kodama, pelos seus comentários, e é notório que o principal problema do Bahia é o treinador. O treinador é o maior problema ou o elenco não foi bem formado? Volto a repetir, o treinador tem responsabilidade sobre o formato, porque ele participa das reuniões, ele indica jogadores, ele dá, enfim, o aval final. Claro que o Grupo City entra com dinheiro, o Carlos Santoro faz as indicações, mas quem dá o aval para as contratações é o senhor Renato Paiva. Então ele tem responsabilidade sobre o elenco formado. Agora, ele fez algumas escolhas erradas, principalmente na questão aí básica do jogo, o que determinou a eliminação do Bahia, que foram as cobranças de pênalti. Digo e repito, eu não me lembro do Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, ter perdido alguma decisão de pênalti nos últimos anos. Deve ter acontecido, mas eu não me lembro. O Renato ganha praticamente todas as decisões. Foi assim no Campeonato Gaúcho de anos passados, foi contra o Internacional, agora contra o Grêmio. Outras decisões de pênaltis, ele não perde decisão de pênaltis. É difícil de ele perder. Isso é sorte? Isso é coincidência? Não é sorte, não é coincidência. É competência, é treinamento. Significa que Renato Gaúcho treinou melhor os cobradores de pênaltis do Grêmio do que Renato Paiva. Afora o fato de que a qualidade técnica dos jogadores do Grêmio eu vejo como superior que as do Bahia. Então tem toda essa situação. Por que Mugni não bateu o pênalti? Por que Cicinho bateu o pênalti? Por que Gabriel Xavier bateu o pênalti e não Mugni? Pois, segundo a entrevista que Mugni deu após o jogo, a escolha foi do treinador. Ele não pipocou. Tem muita gente dizendo que o Mugni pipocou, mas ele não pipocou. Foi a escolha do treinador. Ele queria bater o pênalti. Ele treinou cobrança de pênalti durante a semana e não foi escolhido. Então Renato Paiva tem culpa sim. Tem que escolher os melhores batedores de pênalti. E Mugni não estava nessa lista. O Marcelo77 diz o seguinte: boa noite, Kodama, saudações tricolores, o time foi bem, disso eu não posso reclamar. Mas Paiva não viu durante o jogo que a jogada era em cima dele. Eu acredito que seja o Cicinho. Ainda bota ele para bater o pênalti, assim fica difícil. CFG, City Futebol Group, abra olho, contrata meias e centroavante, pois precisamos com urgência. Pois ontem o centroavante fez o gol. Fez o que tinha que fazer, fez o gol e fez um golaço, Everaldo. Que belo gol do Everaldo. Quanto a Cicinho, ele jogou bem ou não? Eu acho que ele fez uma boa partida. Porém, no final, nos minutos finais da partida, ele comprometeu
Por quê? Porque ele não estava aguentando mais. E era muita bola nas costas dele. E o gol do Grêmio saiu em cima dele. Então ele comprometeu sim. Só que no início, quando ele tinha gás, ele jogou bem. Essa é a questão. Não vou poder responder todas as perguntas, porque são muitas, tá? MTM diz o seguinte: quando eu vi Cicinho escalado para bater o pênalti, disse comigo mesmo, estamos desclassificados, e ainda tem um lunático que disse que ele jogou bem. Pois eu digo que ele jogou bem no início da partida, até, vamos botar assim, uns 10, 15 minutos do segundo tempo. Depois ele cansou, e aí realmente era responsabilidade de Renato Paiva tirar o jogador, que colocasse qualquer jogador ali, o Vitor Hugo, enfim, o Iago, qualquer jogador, mesmo que fosse improvisação. O Florencio Amâncio diz o seguinte: Cicinho jogou bem, hipocrisia não reconhecer a boa partida dele. É o que eu venho dizendo, ele tem jogado bem, mas comprometeu no momento decisivo. E o Jefferson Barber diz: verdade, esse jogo ele foi bem. Papagaio Digital colocou assim: bom dia, Kodama. É um texto muito grande aqui, mas vou tentar ler. Vou fazer um comentário um pouco fora do contexto. Penso que esse jogador Bitelo e o zagueiro Bruno Alves são dois jogadores que seriam muito bem-vindos no Bahia. São jogadores do Grêmio. Bitelo joga muita bola, tem proposta ou sondagens da Europa, inclusive. Se pudesse, contrataria para o próximo ano dois bons jogadores. Quanto ao Bahia, melhor partida do ano. Faltou alguma sorte, principalmente faltou o treinador ser coerente e capaz nas reações durante a partida. Substituir Cicinho, por exemplo, por Mugni para bater pênalti, mas enfim, o time cresceu, lutou e mostrou que não merece estar na portaria da zona de rebaixamento. O porém é que futebol não é merecimento, é colocar uma bola a mais na rede do adversário do que leva na sua, desejar o triunfo acima de tudo e lutar por ele até o apito final, sem vacilar, BBMP. Pois eu digo o seguinte sobre o seu comentário, meu amigo Papagaio Digital. Foi uma das melhores partidas da temporada, isso não se tem dúvida. Agora não dá para se basear somente nesse jogo, que foi um jogo decisivo, foi um jogo em que valia muita coisa. Então, jogos assim, os jogadores tendem a crescer, mas o Bahia foi guerreiro, foi bravo, mostrou muita garra, como eu falei no início do vídeo, e sem dúvida nenhuma foi uma partida eletrizante de ambas as partes. Mas tem jogos em que os jogadores do Bahia estão sonolentos, estão caminhando em campo, tudo isso tem que ser levado em consideração. E não dá para esquecer que nos últimos 14 ou 15 jogos o Bahia venceu apenas uma. Isso denota que o Bahia não é tudo isso, mas ontem realmente jogou bem. Alberto Souza colocou o seguinte: F3 pontinhos, ver Mugni disponível e bom batedor de pênaltis para ver Acevedo e Cicinho bater pênalti, apesar de terem jogado bem, pois antes dos dois baterem, eu rezei para os dois não baterem, pois sabia que iam perder e perderam. Bater pênalti não é para qualquer um, pois até um bom batedor, se ele não tiver do dia bom, não faz. Perdemos do detalhe e infelizmente para muitos está bom. Vai embora logo do Bahia, Paiva. Pois acontece. Perder pênalti é do jogo. O Acevedo não chutou para fora porque ele quis, né? Não era a noite dele. Mas enfim, grandes jogadores já perderam pênaltis, craques do futebol mundial já perderam pênaltis, mas, volto a repetir, pênalti é treinamento. Pênalti é competência, e não colocar Mugni para bater o pênalti, ele que é um dos principais batedores de pênaltis do Bahia, foi um erro grave do senhor Renato Paiva. Manuela Advogado colocou o seguinte: amigo Kodama, o Bahia já enxergou o que tem que ser apurado. Vamos ver se vem os reforços, né, Manuela? Carlexon Senna, no Brasileirão esse time tende a crescer. A maioria dos jogadores voltando de contusão, Biel e Jacaré. Acredito que devem voltar daqui a 2 semanas e tem também os reforços vindo. Quando esse time estiver completo, será mais competitivo e sairá dessa posição incômoda de porteiro do Z4. E a resposta: o MTM, o time está crescendo, mas de cabeça para baixo na tabela. Pois é. Eu acho que a tendência é melhorar, porque vem os reforços, vem os retornos, como de Biel, como de Jacaré, tudo isso deve melhorar o time com certeza. Daqui a pouco eu volto com mais Respondendo Kodama para você aqui no canal RK Bahia. Muito obrigado pela participação, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário aqui nesse canal.
Beijo no coração e fique com Deus.